Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com temas de aula, sugestões de atividades, brincadeiras, várias outras coisas interessantes. Por favor, fique à vontade para dar uma pesquisada. Tenho certeza que você vai encontrar vídeos interessantes. O tema da aula de hoje é perdão. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre perdão. Mas essa é uma outra sugestão de aula, que é um tema interessante, né, para abordar com as crianças e que afeta, com certeza, a vida de todo mundo. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. As nossas reflexões de hoje, né, a gente trouxe aqui algumas frases. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Buda, né? Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Chico Xavier. Perdoar é não permitir que o mal do outro continue crescendo em você. Chico Xavier também. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Oração do Pai Nosso. Também, né, trago aqui uma observação. Haroldo Dutra, né, em suas palestras, costuma comentar que quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, né, essa pessoa é como se ela pegasse uma algema e colocasse, né, uma parte da algema no seu braço. E se a gente não perdoa, se a gente fica guardando rancor, ou até acaba se vingando, né, fazendo mal para outra pessoa, a gente pega o outro lado da algema e prende no nosso braço. Ou seja, a gente acaba caminhando por essa vida, em outras vidas, com essa pessoa, né, porque a gente precisa, de acordo com a lei do amor, né, de Deus, aprender a amar o próximo. Então é uma reflexão interessante. A gente ainda traz, né, essa parte aqui, está no Evangelho, né? Então Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, né, capítulo 18, versículo 21 a 35. E, por fim, a questão 886, né, do Livro dos Espíritos: Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Está no Livro dos Espíritos. Essa aula, né, sugerida para crianças de 5 a 13 anos, duração estimada de 50 minutos. E no início da aula, né, nosso cronograma, a gente tem o primeiro momento, que dura mais ou menos 5 minutos, até menos. É uma oração com todas as crianças para agradecer o momento e pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é o momento da gente acabar falando sobre oração, como fazer oração, qual a importância da oração. E também para a criança treinar a questão de falar em público, né, de não ficar inibido. E no próximo momento, né, a gente tem aqui a sugestão do evangelizador conversar com as crianças sobre a importância do perdão. Jesus não só ensinava, mas exemplificava e praticava o perdão. No momento mais difícil de sua passagem aqui na Terra, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Quando havia sido crucificado. Também nos momentos de conversa com os discípulos, ele, né, Jesus, ensinou a oração do Pai Nosso, como a gente apontou ali, né, nas reflexões. E uma parte da oração é perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, mostrando mais uma vez a importância do perdão. Em outra situação, também como a gente abordou aqui, né, na nossa reflexão, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar, né? E Jesus respondeu: devemos perdoar 70 vezes 7 vezes para cada ofensa. Então, né, a gente estudar essas questões e conversar esses temas, né, até mencionar, mudar a voz, né, como se fosse o Pedro falando, depois Jesus, né, para as crianças ficarem interessadas. Em uma outra passagem, né,
Jesus estava ali, né, junto com a mulher que iria ser apedrejada, né, e questionado, né, por aquelas pessoas, Jesus disse, né, após ali ficar na areia desenhando, né, escrevendo, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Também muito importante para a gente se colocar no lugar dos outros, né? Fazer essa reflexão sobre os nossos erros também. Então aproveitar esse momento, conversar com as crianças, ouvir a opinião de cada criança, né? Se eles têm algum exemplo, né, de alguma coisa ruim que alguém fez, se ele conseguiu perdoar, fazer essa conversa, pegar a participação de todo mundo, até contar uma história sua, né, alguma coisa que aconteceu com o evangelizador, ou que aconteceu com o Chico, ou com Jesus, né, para as crianças ficarem pensativas. É, mas por termos tanta dificuldade, por que temos, né, tanta dificuldade em perdoar? Muitas vezes é devido ao nosso orgulho e vaidade, né, que ainda são muito fortes. Não perdoar é guardar lixo no coração, guardar mágoa, guardar água má, suja, que nos faz mal, diminui a nossa imunidade, causando doenças, né? Deixa o nosso pensamento ali numa vibração baixa, né? Explicar para as crianças que existe o perdão artificial e o perdão verdadeiro. O perdão artificial é aquele que sai da boca, né? Mas não do coração. No fundo, ficamos felizes com as coisas ruins que não dão certo para aquela pessoa que nos prejudicou. E não perdemos a oportunidade de acusar. Então, muitas vezes a gente fala, né, da boca para fora, não, eu já perdoei, está perdoado. Acontece alguma coisa e a nossa mãe vai lá, não, você tem que perdoar, você perdoa, e a gente fala, não, eu perdoo. Mas no fundo, né, no nosso coração, a gente ainda fica feliz quando alguma coisa ruim acontece com aquela pessoa que nos prejudicou. Que é diferente, por exemplo, quando alguma coisa ruim acontece com a nossa mãe, nosso pai, um amigo nosso, a gente fica triste. Mas quando acontece uma coisa ruim com aquela pessoa que nos prejudicou, a gente fica feliz. Então é um perdão artificial. E do outro lado, né, a gente tem o perdão verdadeiro, que nem sempre é o esquecimento da ofensa, né? Não é porque a gente perdoou verdadeiramente que a gente esqueceu o que aconteceu com a gente. Às vezes esse esquecimento é até um problema de memória, né? Então o perdão verdadeiro não é passar por cima no sentido de esquecer o que aconteceu, mas sim de superar a ofensa, de não guardar a mágoa da pessoa, de entender que aquela pessoa também comete erros, muitas vezes aquela pessoa não tem o conhecimento devido, ou ela está passando por um momento difícil. A gente, às vezes, entender a pessoa como um doente da alma, né, ajuda a gente a perdoar as pessoas. O importante é não ficarmos felizes com as coisas ruins que acontecem com a pessoa que nos prejudicou. Não desejar o mal e não aumentar o sofrimento dela. E, se ainda não podemos fazer ou falar bem daquela pessoa, pelo menos não fazer mal e não falar mal dela. Então é importante isso. E a gente também precisa saber nos perdoar. Temos que nos perdoar também. O perdão de nós mesmos é muito importante. Às vezes fazemos coisas sem pensar nas consequências. E coisas ruins para as outras pessoas, né? Todo mundo aqui nesse planeta, ou quase todo mundo, né? A maioria das pessoas é assim. E depois a gente se arrepende. Então temos que nos vigiar constantemente, né, para não fazer essas coisas ruins. Mas se a gente comete algum erro, o melhor caminho é, além de pedir desculpas, sempre que possível, substituir as ações ruins que a gente fez, né, que não foram boas, por outras mais positivas e colocar mais alegria no nosso coração. Então, não é porque a gente cometeu um erro que a gente vai passar o resto da vida, ou muito tempo, remoendo aquilo no nosso coração. Ao invés da gente remoer, que é importante também, mas por um período rápido, né? A gente precisa o quê? Pedir desculpa, precisa se arrepender e tentar reverter aquilo, né? Fazer boas ações por aquela pessoa, se possível. Se não possível, a gente fazer oração pelaquela pessoa, pedindo a Deus para que ajude aquela pessoa. E assim a gente vai ter mais alegria no nosso coração. E a atividade prática, né? Para brincar com as crianças, né, um momento de diversão ali, é bem interessante. A gente precisa levar uma caixa, né, relativamente grande e pesada para as crianças carregarem. Sugestão, né, caso a sala tenha livros, né,
gente pode levar uma caixa, a gente precisa levar uma caixa de casa e colocar alguns livros dentro da caixa. E explicar para as crianças que elas não podem colocar essa caixa no chão. Elas precisam carregar a caixa, segurar o tempo inteiro. Então não pode ficar no chão, nem na mesa, e nem soltar, largar em momento algum. E, sem que as crianças larguem a caixa, pedir para que elas façam tarefas do tipo amarrar o tênis. Então, segurando a caixa, amarra o tênis. Pentear o cabelo, leva um pente. Escrever o nome em um papel. Sentar e levantar do chão, segurando a caixa. Então, cada momento, né, uma criança pega a caixa e vai fazer essas atividades. E depois que todo mundo já fez essas atividades, a gente pergunta: e aí, gente? Vocês acharam fácil ou difícil? Como é que foi? E é lógico que foi difícil, né? Não é fácil a gente carregar uma caixa pesada e ainda ter que fazer outras atividades. E a gente explica para elas, né, que aquela caixa representa a falta de perdão que dificulta a nossa vida, nos impede de caminhar com alegria, já que muitas vezes pensamos mais na pessoa que nos prejudicou do que em nós mesmos. Então a gente fica carregando aqueles sentimentos ruins, pesados, né, com a gente, e a gente perde a alegria de viver. A gente para de observar o sol, a natureza, as brincadeiras, as pessoas que nos fazem bem, e a gente começa a só olhar para a pessoa que nos fez mal, ou por aquele momento já passado que nos fez mal, e acaba revivendo aquele sofrimento que a gente não precisava reviver. Então, essa é a atividade prática e muito interessante para brincar com as crianças. É isso. No último momento, a gente faz uma oração de encerramento. Mais uma vez, a gente pede a participação de alguma criança e a gente sempre pede, né, para organizar a sala, voltar as cadeiras para o lugar, guardar lápis de cor, deixar a sala como ela estava antes da evangelização. É isso, pessoal. Termina aqui a nossa sugestão de aula. A gente espera que vocês a utilizem, é muito divertida e que Jesus nos acompanhe nessa caminhada. Boa evangelização a todos. Fiquem com Deus.